A gente poderia começar essa conversa dizendo que bater em criança tá errado, que não se deve, que é uma coisa que não se faz, que é imoral. Mas se a gente começasse dessa maneira, mais de 60% dos adultos não poderiam ouvir ou aproveitar essa conversa, porque ficariam com vergonha antes mesmo da gente começar. Porque acontece que mais de 60% das crianças apanham de maneira recorrente em casa. Isso não é bom, claro que não é bom, porque realmente apanhar não faz bem ao desenvolvimento da criança, bater na criança piora o nosso relacionamento com ela, mas essas coisas não são novidade para você. Talvez a grande pergunta, se você chegou nesse vídeo ou se alguém mandou esse vídeo de presente para você, seja como é que eu paro de bater nas crianças. E se essa é a nossa conversa, é muito burro começar a conversa condenando você. E então eu não pretendo fazer isso. Porque eu sei que se você deu uma chance para esse vídeo, se você permitiu que essa conversa acontecesse, é porque em algum lugar de você, você já não queria estar batendo nas crianças. E provavelmente o que você precisa não é uma condenação, não é que alguém te avise que você está fazendo uma coisa que não é uma boa ideia, mas talvez o que você precise seja ajuda. Porque muitas e muitas das vezes, quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente não deve fazer, a gente não precisa de uma condenação. O que a gente precisa mesmo é de uma ajuda. Eu acho que você já viu para onde a gente está indo nessa conversa, né? Eu preciso ancorar a nossa conversa em algum lugar em Montessori para que ela faça sentido nesse canal, nesse lugar. Então, eu queria dizer para os interessados que Maria Montessori escreveu uma lista de orientações para os adultos. Ela começou a escrever essa lista em 1933 e a listinha está publicada nesse livro aqui, A Criança, a Sociedade e o Mundo, em inglês, mas essa lista foi publicada de maneira definitiva em 1992 em um documento chamado Decálogo. Decálogo é uma lista de 10 orientações e, nesse caso, 10 orientações para adultos com crianças. A primeira orientação da Maria Montessori nessa lista é: nunca toque na criança a menos que você seja convidado por ela de alguma maneira. A Maria Montessori está falando de um nível de respeito ao corpo elevadíssimo. E a gente vai chegar lá, só não hoje. Hoje a gente vai começar mais devagar, a gente vai começar mais básico um pouco, com como é que a gente faz para não bater na criança. E eu preciso dizer para você, primeiro, que quando a gente bate na criança, nunca é por causa de alguma coisa que a criança fez. Nunca é. Às vezes a gente diz pra gente mesmo que é. Às vezes a gente se convence de que a gente bateu na criança porque a criança se comportou muito mal. Às vezes nós nos convencemos de que batemos porque a criança testou a nossa paciência, porque a criança foi mal educada, respondona, e muitas vezes a gente justifica o ato de bater na criança apostando no futuro, dizendo: não, eu bato agora, porque batendo agora eu garanto que no futuro ela vai ter um comportamento mais adequado. Se eu não bater agora, sabe Deus quem é que ela vai ser no futuro. Pode ser que ela seja um adulto imoral, criminoso, com tendências ruins de comportamento. É melhor eu bater agora e garantir que no longo prazo ele vai ser uma boa pessoa. A gente tem já uma abundância de evidências
científicas, eu vou deixar na descrição uma ou duas, demonstrando que crianças que apanham se tornam adultos mais violentos e que pessoas que apanham na infância têm uma chance maior de se tornarem criminosas na idade adulta. Quando a gente vai em prisões, em penitenciárias, e a gente entrevista as pessoas que estão presas lá, mais de 80% das pessoas presas apanharam quando eram crianças. Então, bater nas crianças não preveniu nada. Bater nas crianças não ajudou essas pessoas a se tornarem pessoas melhores ou cidadãos mais seguros de alguma maneira. Infelizmente, nós não temos uma solução tão simples. E, portanto, a gente não bate na criança por causa do futuro, porque bater na criança atrapalha o futuro dela. E a gente também não bate na criança por causa daquilo que ela fez. Quer ver? Imagine que você dormiu super bem, que você descansou gostoso, que você está de férias, que alguém cuidou de todas as suas obrigações para você, e aí a criança fez uma coisa que não devia fazer. Te empurrou, subiu no sofá de sapato, sujou a parede todinha da sala com tinta. Alguma coisa que ela realmente não devia fazer. Mas você tá descansado, descansada, dormiu super bem, tá de férias, alguém tá cuidando de todas as suas obrigações para você, você não tem nada com que se preocupar. Você percebe que nesse contexto, nessa situação, a chance de você bater na criança é bem pequena. Mesmo que ela faça uma coisa que ela não devia fazer, como você está bem descansado ou descansada, como alguém está te protegendo e cuidando de você, a chance de você bater na criança nessa situação é bem pequena. Isso nos mostra que a gente não bate na criança por causa de alguma coisa que a criança faz. A gente bate na criança porque a gente não está bem. Porque a gente está estressado, cansado, sem paciência, exausto. É por isso que a gente bate, porque a gente não está bem. Nós não batemos porque a criança se comportou mal. Agora eu preciso te fazer uma pergunta extremamente difícil. A minha pergunta extremamente difícil para você é: o fato de eu estar cansado justifica que eu faça uma outra pessoa sofrer? Eu vou melhorar a minha pergunta. O fato de eu estar muito cansado, realmente exausto, justifica que eu faça uma pessoa mais fraca do que eu sofrer? Não justifica, não é? A gente sente cansaço e a gente sente exaustão, e provavelmente você sente mais cansaço e mais exaustão do que eu. Se você faz parte da maior parte da população brasileira, você trabalha fora de casa umas 12 horas por dia, contando ida e volta, ou mais. Você sobrevive numa situação financeira bastante difícil e você tem várias crianças em casa. De tal maneira que a tua exaustão provavelmente é ainda maior que a minha. E talvez eu nem devesse falar tudo isso que eu estou falando para você. Mas as crianças que vivem com você, elas são ainda mais frágeis. Elas estão ainda mais sujeitas a tudo que você também está sujeito ou sujeita. Todo o estresse que está na sua vida está também na vida das crianças. O cansaço que está na sua vida, de alguma maneira, também aparece na vida das crianças. Mas elas são mais frágeis, elas podem reagir ainda menos. E, de toda maneira, não são as crianças que causam esse cansaço. Quem causa o cansaço na gente é quem tem
mais poder que a gente. Às vezes é um chefe, às vezes é um governante, às vezes é um marido. Quem causa cansaço na gente normalmente é quem tem mais poder que a gente. Quem impede a gente de descansar normalmente é quem tem mais poder que a gente. É um prefeito que decidiu que não vai ter uma linha de ônibus que leve você direto da sua casa até o seu trabalho. É um governador que decidiu que não vai cuidar direito de uma rodovia. É um empregador que decidiu que não vai pagar o salário que deveria pagar para você. E em todos esses casos, são pessoas com mais poder que nos deixam cansados, estressados, exauridos. E é por causa dessa situação toda, causada por essas pessoas com mais poder que a gente, que nós não temos paciência. Só que a gente desconta o nosso cansaço, estresse e a impaciência naquelas pessoas que têm menos poder que a gente, nos pequenininhos. Então, o primeiro passo para a gente parar de bater em criança é a gente entender que as crianças não têm culpa da surra que elas levam. Que a culpa nem é nossa completamente. É de gente com mais poder que a gente ainda. Mas o jeito que a gente tem é assumir a responsabilidade. Porque se a gente não assumir a responsabilidade, as crianças vão continuar apanhando. A gente precisa decidir que essa forma de opressão, que esse massacre do nosso dia a dia, não vai chegar nas crianças, que ele vai parar na gente. E isso custa muito caro em termos emocionais. É mais fácil descontar na criança, é mais fácil não pensar e de uma vez jogar em cima dela todo o estresse que a gente está sentindo, todo o cansaço, toda a impaciência, toda a frustração do nosso dia a dia. Mas não resolve. Não melhora o comportamento da criança. Na verdade, as crianças que têm o pior comportamento são aquelas crianças que apanham, justamente. As crianças que têm o pior comportamento são aquelas crianças, perdão, as crianças mais violentas que batem nas outras crianças na escola são as crianças que apanham em casa. As crianças que atrapalham as aulas na escola são as crianças que apanham em casa. Tudo isso está exaustivamente estudado. Já teve estudo de todo tipo sobre isso e a gente já sabe por A mais B mais C que as crianças que apanham têm um comportamento pior, um desenvolvimento pior e um aprendizado pior. E a gente também sabe que no futuro elas têm um futuro pior e um comportamento adulto pior que muitas vezes leva mesmo até a penitenciária. Se você apanhou e você é uma pessoa boa no seu dia a dia, você é uma exceção. Você não é a regra. A exceção é essa, né? Que a pessoa apanha e mesmo assim ela consegue ser uma pessoa legal, uma pessoa pacífica, generosa, cuidadosa, paciente, bondosa com os outros. Aí a gente precisa entender, não é? Como é que a gente faz para ter paciência? Porque não é fácil. E eu vou deixar aqui na descrição pelo menos um link de um outro vídeo aqui do canal, um pouquinho mais antigo, falando só de paciência para você, para te ajudar um pouco nisso, tá bom? Mas eu vou te dar um primeiro passo aqui agora. O primeiro passo é, em algum momento do seu dia, você respirar 2 vezes. Eu não estou te pedindo um intervalo de 40 minutos, não. Eu estou dizendo para você que em algum momento do teu dia, você precisa respirar 2 vezes, 2 respirações profundas. Você pode escolher esse momento. Então, se você escova os dentes 3 vezes por dia, escova o dente de manhã cedo, escova o dente mais ou menos na hora do almoço e escova o dente de novo antes de dormir, então você pode escolher o momento da escovação dos dentes para você respirar.
antes de colocar a escova de dentes na boca, você vai segurar a escova na sua mão e vai fazer 2 respirações profundas, gostosas, cuidadosas. Uma vez de manhã, uma vez na hora do almoço e uma vez à noite. Se você preferir, você pode escolher a hora de beber água. E toda vez que você for beber água, na sua garrafinha ou em um copo d'água, você vai respirar 2 vezes. Apenas 2 respirações mesmo. Não é para fazer um intervalo de 20 minutos, que eu sei que você não pode, não vai e não dá tempo. São 2 respirações. Se você preferir escolher um outro momento, a hora de lavar o rosto, por exemplo, ou o momento que você quiser, você pode, mas precisa ter pelo menos 3 durante o dia. Repetições. 3 escovações do dente, 3 copos d'água, 3 momentos repetidos da mesma coisa, em que você vai parar e respirar 2 vezes. Por que que eu estou te pedindo para fazer isso e por que que isso vai te ajudar a parar de bater no seu filho ou nos seus filhos? Porque quando você bate neles, você está operando no automático. Você não é senhora ou senhor das suas ações. Você não é dono ou dona das suas ações. Você está só reproduzindo uma coisa que fizeram com você. Te bateram quando você era pequeno, então você bate agora. Te fazem mal no trabalho, então você faz mal para a criança também. São violentos com você na rua, então você é violento com a criança também. Não te deixam pensar e escolher, ter tempo para nada na vida, então você também não deixa a criança escolher, pensar ou ter tempo para nada na vida dela. Você está reproduzindo no automático alguma coisa que alguém já fez com você. E quando você para respirar 2 vezes, é como se você estivesse dizendo para a sua vida: eu também sou dona ou dono das minhas ações. Eu também decido o que eu vou fazer. Não são só os outros que decidem o que eu vou fazer. Não são só os outros que são desagradáveis comigo que decidem que eu vou ser então desagradável com as crianças. Não é porque os outros me apressam que eu vou apressar a criança. Não é porque os outros são violentos ou foram violentos comigo quando eu era criança que eu vou ser violento também. Eu, nesse instante, durante essas 2 respirações, eu sou dona das minhas ações. É rápido. O que você vai fazer é isso aqui, ó. Se você está assistindo o vídeo, você vai ver. Se você está ouvindo isso aqui como podcast ou sem olhar para a tela, o que eu vou fazer agora em silêncio é que eu vou respirar 2 vezes e tomar um gole de café. Assim, ó. 1, 2. Tomei o gole de café. Esse é o tempo. São 30 segundos, 35 segundos que você vai precisar para fazer isso 3 vezes por dia. Se você conseguir fazer mais, você pode fazer mais. Se te der prazer e você quiser respirar 3 ou 4 vezes, você pode. Se você quiser multiplicar essa respiração e, em vez de respirar só quando bebe água, respirar quando bebe água e quando vai escovar os dentes, respirar quando bebe água, quando escova os dentes e quando coloca a meia e o sapato de manhã, respirar enquanto você penteia o seu cabelo. Você pode fazer isso do jeito que você preferir. Você pode incluir mais e mais momentos de desautomatização do seu dia a dia. Desautomatizar vai tornar você dona ou dono das suas ações. Vai impedir que outras pessoas comandem as suas ações e vai ajudar você a parar de reproduzir violências. Porque bater na criança, no final das contas, é bater, né? E bater em pessoas é uma forma de violência.
Você já sabia, eu não preciso insistir nisso, não é uma condenação de você. Eu não acho, de verdade, que você esteja condenada a bater nas suas crianças e não acho que as suas crianças estejam condenadas a apanhar de você. Eu já vi centenas e centenas de famílias que batiam nas crianças pararem de bater. Eu já vi crianças se transformarem em uma questão de horas, porque pararam de apanhar num momento do dia que sempre apanhavam, pararam de apanhar e mudaram de comportamento em horas. Eu já vi crianças mudarem em dias, em semanas e em meses. Claro que quando você parar de bater, você vai precisar de outros caminhos para ajudar as suas crianças a terem um comportamento melhor. Do mesmo jeito que você precisava de ajuda e precisa de ajuda para não bater nas crianças, as crianças precisam de ajuda para terem um comportamento melhor também. E eu vou deixar aqui na descrição sugestões para te ajudar a ajudar as crianças que vivem com você. Foi um prazer e uma honra conversar com você. Se a gente se conheceu nesse vídeo, muito prazer. Eu sou Gabriel, esse é o Lar Montessori. Se você quiser dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, vai ser um prazer para mim contar com você aqui. Nesse canal a gente tenta ajudar a vida das crianças de todas as formas que a gente pode para que elas ajam por conta própria, pensem por conta própria, queiram por conta própria e sejam seres humanos mais fortes e mais completos. Seja muito bem-vinda e até a próxima. Tchau.